Olha só, pessoal, a VLI registrou a maior movimentação mensal de cargas de sua história em maio. Foram mais de 1 bilhão de toneladas de grãos e farelos transportados da ferrovia Centro-Atlântica, no trecho que conecta o Centro-Oeste ao Porto de Santos. Esse assunto chega com o Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed. Luiz, uma boa tarde para você. Olá, Estevão, boa tarde a todos, prazer falar com vocês. Então, Estevão, enquanto outros setores aí do agronegócio, né, têm sofrido com os baixos preços das commodities, o setor de logística vem contabilizando números relevantes e impulsionados aí pelas safras robustas colhidas no campo. A VLI, né, que é uma das maiores operadoras de logística integrada do país, por exemplo, ela bateu, como você disse, aí, o recorde histórico de movimentação de cargas no corredor sudeste durante o mês de maio, né? O total ali transportado nessa ferrovia Centro-Atlântica, que é essa ligação aí entre o Centro-Oeste e o Porto de Santos, muito importante para o escoamento dos grãos, sobretudo plantados lá no Mato Grosso, Goiás, que são os principais estados produtores. Então, o total transportado ali foi de 1 bilhão 140 milhões de toneladas por quilômetro útil. Isso é uma medida que eles usam lá, chamada de TKUs, né, toneladas por quilômetro útil, que mede justamente o volume de carga pela distância percorrida, né? Esse trecho aí é bastante estratégico, né, e ele tem aí dá um reflexo bastante claro do que está acontecendo aí no setor de logística, né, do tamanho da safra colhida e da importância desse escoamento. O resultado histórico de maio, no entanto, não é um fato isolado, ele consolida aí uma sequência recente aí, mas extremamente positiva para a companhia, que já havia registrado em abril a maior movimentação mensal de grãos e farelos da sua história, com quase 3 milhões de toneladas transportadas pelos corredores ferroviários do Sudeste, que é esse que nós falamos, mas também pelo Leste e Norte, né? O que explica essa arrancada tão forte, segundo a diretoria da VLI, um fruto aí de uma combinação precisa, né? Investimentos pesados em infraestrutura nos últimos anos, ganhos expressivos de produtividade e, claro, o ritmo forte da safra brasileira. Essa arrancada de maio e abril marca uma virada de jogo para a empresa também, porque no primeiro trimestre de 2026, os resultados foram mais desafiadores, né? Entre janeiro e março, a companhia enfrentou um desempenho mais tímido, com queda de 5% no volume ferroviário consolidado e um recuo ali de 10% na receita líquida, que somou 1,8 bilhão de reais. O lucro líquido do primeiro trimestre havia despencado 78% para 51 milhões de reais, pressionado justamente por gargalos operacionais nessa ferrovia Centro-Atlântica, né? Então, agora a realidade é outra, né? Essa recuperação que começou tímida ali em março, ganhou tração no segundo semestre, e grande parte dessa eficiência que se vê agora vem de investimentos estratégicos no sistema integrado que conecta ali os trilhos da ferrovia aos portos, principalmente o Porto de Santos, né? Um exemplo claro desses investimentos está justamente no Porto de Santos, mais especificamente ali no Tiplan, que é um dos terminais utilizados pela empresa, onde a VLI concluiu recentemente a implantação de uma linha férrea adicional de 2 quilômetros, com um investimento ali de 38 milhões de reais. É uma obra aparentemente pequena, né, mas é muito estratégica, porque ela aumentou em 30% a capacidade de carregamento ferroviário de fertilizantes, que é uma das questões aí, dos produtos mais importantes de transportar. Quer dizer, os trens da companhia trazem os grãos do Centro-Oeste e levam do porto lá para o Centro-Oeste esses fertilizantes. Então, com isso, os volumes crescem muito, né? Além disso, no ano passado, o terminal já havia recebido 35 milhões de reais para o aumento do calado dos berços de atracação, né, e do canal de Piaçaguera,
Com isso, os navios podem carregar mais produtos, né? Ficam com maior profundidade ali, e a capacidade de carga de cada embarcação subiu, em média, cerca de 10%. Então, assim, né, dessa forma, a engenharia logística vai destravando ali gargalos do setor e proporcionando mais negócio às empresas aí do setor, né? Especificamente, nesse caso, a VLI. Outro fator decisivo para o recorde de maio foi a flexibilidade operacional, né? O perfil das safras brasileiras mudou nos últimos anos, né? O calendário de exportação não é mais dividido rigidamente entre soja no primeiro trimestre e milho no segundo, né? Hoje os fluxos meio que se sobrepõem em alguns momentos. Em março, a ferrovia opera no pico da soja, em abril entra o açúcar, em maio o milho e o farelo aceleram simultaneamente. No segmento de açúcar, por exemplo, a VLI renovou recentemente seu contrato de transporte com a BP Bioenergy, consolidando ali um fluxo que já movimentou mais de 6 milhões de toneladas nas últimas 5 safras. Mas a grande surpresa tem sido o farelo de soja, que registrou um crescimento de 50% na comparação com maio do ano passado, mostrando aí uma demanda constante e menos sazonal. Olhando para frente, Estevão, as perspectivas para o segundo semestre também são positivas e da mesma forma desafiadoras, né? A VLI já vinha de um ano forte em 2025, né, quando movimentou 23 milhões de toneladas de grãos nas ferrovias e 15 milhões nos portos, gerando uma receita total líquida ali de 9 bilhões, quase 10 bilhões de reais. Agora a empresa vai ter um teste de fogo aí da temporada, que começa em julho, que é quando a safra de milho entra com força total nos trilhos, dividindo o espaço com os volumes remanescentes de soja e a forte produção de açúcar, né? Segundo a empresa, a infraestrutura foi testada, a ferrovia está pronta para rodar no limite da sua capacidade, para garantir que a produção do campo brasileiro chegue ao mercado global, Estevam. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed. Muito obrigado, Luiz, por trazer esse assunto para a gente aqui, importantíssimo na tarde dessa sexta. Um ótimo final de semana para você. Obrigado, um ótimo final de semana a todos vocês também. Obrigado.